O que te trouxe pro Pará que fez você ficar, cara? Cara, primeiro que me trouxe ao Pará. A gente já falou da primeira viagem, eu fui, viajei. E aí, 5 anos depois dessa primeira viagem, eu vou viajar de novo, em 2022. E eu volto pra estrada para conhecer outros lugares e mergulhar aí nessas experiências. Em 2024, ano passado, em abril de 2024, eu tava lá na Nova Zelândia. E eu já estava assim, no total extremo do mundo, né? E eu já tinha passado por todos esses países ali, daquela região. E quando eu chego lá, vivo lá um tempo, tá próximo a acabar meu visto, eu me sinto muito cansado já de viajar. Eu já estava assim, nossa, porque é muito exaustivo, sabe? Você ficar na estrada. E eu falo, não, preciso parar. Dá uma quietada. Nem tava pensando assim, tipo, preciso parar, vou estruturar minha vida, voltar para uma vida convencional. Não. Era uma questão de descansar mesmo, assim, mentalmente. Porque quando você está na estrada, o tempo todo você está pensando, né? E pensar cansa. Então, assim, você precisa pensar no dinheiro, na comunicação. E existe algo que é a familiaridade, que é algo que cansa demais, assim, você não ter ela. Então, assim, quando você está aqui em Belém, você sabe exatamente qual que é o restaurante que você gosta, qual que é o sabor da comida que você gosta e como você vai pedir aquilo ali. É tudo mais fácil. Isso é um exemplo, né? Sim. Agora deixa eu pegar e te colocar lá no Vietnã, você vai ter que entender as coisas, como ela funciona. Você vai pegar uma comida e você não vai ter ideia como aquela comida vai... Qual é o sabor daquela comida. Não sabe com quem vai contar. É isso. E aí, essa falta de familiaridade estava me cansando demais. E aí, nisso, eu decido voltar pro Brasil. Essa decisão de voltar pro Brasil foi algo muito importante, assim, porque foi uma decisão 100% minha. Não era nada no Brasil que estava me chamando, porque da primeira vez a primeira vez que eu decidi voltar pro Brasil, da primeira viagem, a minha mãe não estava bem de saúde, e aí eu decido voltar pro Brasil. Só que eu volto pro Brasil com uma sensação de eu quero viajar mais. Sempre assim. Sempre assim. Da segunda vez não foi tanto, não. E aí, na segunda vez, eu volto pro Brasil assim, não, vou voltar pro Brasil, quero descansar um pouco. E aí, eu chego no Brasil, eu volto lá pra região do Sudeste, fico um tempo em São Paulo, vou visitar minha mãe, e eu não encontro casa mais. Porque antes de sair pra viajar, eu tava morando com meu ex-namorado, a gente tinha uma casinha na frente da praia, eu tinha uma cachorrinha, e essa vida que eu tinha, ela se desfez para que eu fosse viver as minhas experiências fora. Volto pro Brasil, já não existe mais essa realidade e eu não encontro mais casa. E eu começo a me sentir muito ansioso lá naquela região, São Paulo principalmente, eu fico na casa de alguns amigos, só que começa a me dar muita ansiedade. E nisso um amigo meu estava viajando aqui no norte, eu já tinha vindo pro norte antes, para Manaus, e eu já morei também em Rondônia quando eu tinha 14 anos, por 6 meses. Mas isso era o que eu conhecia da região norte. O basicão. E aí... ele fala assim, eu tô aqui em Manaus, eu vou subir pra Boa Vista, pra Roraima, e eu vou fazer o Monte Roraima. E como eu falei, sou apaixonado por montanhas. E aí ele falou, vem, vamos fazer junto. Nisso eu tava assim, exausto, cansado, mas eu tava também mentalmente muito cansado de estar lá e sem perspectiva. E aí eu falo assim, não, vou vestir a camiseta de mochileiro de novo e vou pra lá, vou fazer Monte Roraima, vou conhecer essa região. Nisso faço o Monte Roraima, chego aqui na região do norte e começo a viajar ali as Guianas, Suriname, Guiana Francesa, volto para o Amapá. Quando eu chego no Amapá, essa sensação de estou cansado, preciso parar, volta 200% assim em cima. Porque você já ia parar e foi pro Monte Roraima. Exatamente. Então, assim, volto porque eu tava cansado. Sabe quando você vai pra uma festa ou pra alguma viagem e você tem aquela sensação, nossa, que saudade de casa? Veja a hora, né? Então, eu durante muito tempo eu senti isso, mas não existia casa. E não tinha pra onde voltar. Não tinha pra onde voltar. E aí eu chego ali no Amapá e eu começo a experimentar algo que eu não tinha experimentado antes. Que é aquela coisa assim de... fica aqui o tempo que você quiser, tem esse quarto aqui, não sei o que, aproveita aqui, come isso daqui. E as pessoas começaram a ser, assim, extremamente muito hospitaleiras. E aí eu tinha planejado ficar 4 dias em Macapá, eu fico 15 dias. Aí eu venho pra Belém, porque Belém já era algo que estava na lista, assim, de um lugar que eu queria conhecer, mas a minha ideia era chegar aqui e continuar a minha viagem, porque eu iria daqui até Manaus de novo de barco e iria descer pro Peru. Então eu ia continuar viajando até chegar de novo no sul do Brasil ali, e aí lá eu ia voltar a pensar nessa preocupação de, tipo, o que eu vou fazer agora? E aí eu chego em Belém... eu chego aqui, eu só conhecia um casal de amigas minhas que já me seguiam no Instagram há muito tempo, fico uma semana na casa delas, e aí começa essa coisa assim de tipo, não, fica mais um pouco, porque eu chego em agosto. E aí as pessoas, não, você tem que ficar pro Sírio, você tem que ficar pro Sírio, você tem que ficar pro Sírio, tem que ficar pro Sírio. E aí um rapaz que me seguia, me hospedou na casa dele, e falou assim, fica pro Sírio, fico na casa dele no Sírio e tal. E aí nisso, eu começo a sentir descansado.
eu começo a sentir em casa, de alguma forma. Eu não consigo explicar esse sentimento pra você, mas eu fui acolhido, eu fui bem recebido e eu me conectei com as pessoas. E aí eu começo a me sentir em casa. Aí chega dezembro, porque fica pro Sírio, aí depois fica pro Natal. Psica, fica pra não sei o quê, fica pra não sei o quê, eu fui ficando. E aí chega em dezembro, eu já tava certo que eu ia embora daqui, eu tinha uma passagem. E aí, no dia da passagem, eu sinto que não era pra entrar no avião, assim. Tipo, literalmente, eu chego na frente do aeroporto, assim, e eu falo, não vou entrar. Eu quero ficar aqui. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta pra te dar, assim, foi a maniçoba que fez eu ficar aqui, sabe? Mas foi tudo isso, assim. Conjunto de muita coisa, foi né? um conjunto de muita coisa. Foi um conjunto de ser muito bem tratado. Foi um conjunto de abrirem as portas das casas para que eu Acolhido, pudesse estar ali dentro durante um determinado tempo. Foi um conjunto também de me identificar com o lugar. E eu tenho, assim, uma extrema admiração pelos aspectos culturais que o Pará tem, pelos aspectos culturais que Belém tem e como vocês consomem isso, assim, sabe? Então, tem comida, música, dança, tudo isso e A nossa chuva. a chuva, tudo. Pará é muito Tem a rico, manga, né, né? A manga, a forma que vocês se relacionam com o rio, a forma que vocês se relacionam uns com os outros, assim, sabe? E viver isso, ter a oportunidade de viver isso é muito legal e muito bonito. E poder viver isso, né? Foi amor à primeira vista, É então. isso. Porque tem muitos lugares, né? Como esses países que eu te falei, que eu achei muito bonito e tal, que eu poderia também morar. Mas às vezes não consigo, tem várias burocracias que não são possíveis, mas aqui eu tô dentro do Brasil, eu posso escolher estar num lugar, né?